Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Como estão todos? Tudo bem? Espero que estejam bem. Como está o frio? Frio, parece que o frio tá chegando, né? O frio parece que está chegando e está pegando a todos nós. Minha garganta ainda está um pouco melhor. Está só um pouquinho frio, não está tão gelado assim. Brincadeira, está muito frio. Muito bem. Você tem notado que a gente tem falado com você sempre coisas que, se você estiver prestando atenção e se você estivesse anotando, eu recomendaria você tivesse um caderninho assim, sabe? Para você anotar, assim, tipo assim, sabe? Antigamente tinha aquelas cadernetinhas, né? Com uns araminhos assim, dia tal, falou isso aqui assim, assim. Vou colocar em prática. Dia tal aprendi isso, vou colocar em prática. Seria interessante. Por exemplo, lembra dessa semana a gente falou com você que até um inimigo pode agendar o seu fracasso, né? Só porque é amigo, é parente, não quer dizer que vai contribuir para o nosso sucesso, né? Não quer dizer. Muitas vezes o nosso parente vai estar querendo contribuir para o sucesso dele. Se a gente quiser contribuir para o nosso sucesso, é a gente que vai ter que correr atrás. Se a gente quiser contribuir para o nosso sucesso, a gente vai ter que correr atrás. Outra coisa que você aprendeu é que sofrimento em comum, né, geralmente vai levar a um empreendimento em comum. Então, ou seja, se a gente está sofrendo para valer, a gente tem dois caminhos. A gente vai definhar ou a gente vai criar maneiras para a gente sair desse lugar de sofrimento, né? Então, o sofrimento vai gerar isso. Ou você vai ficar definhando ali, por isso que tem que ficar atento com seu amigo, seu parente, seu companheiro que que está sofrendo, mas escolhe definhar. E quem escolhe definhar leva a gente com ele. Então, coisa que a gente aprendeu essa semana, né? A confusão, a inimiga da verdade, né? A palavra de Deus produz energia e hoje não é diferente. Hoje a reflexão também vai ser muito interessante. Você poderia aplicar para a sua vida, todos nós, né? Poderíamos e deveríamos aplicar para a nossa vida, né? Muito interessante. Olha o que diz. Diz assim: se você tiver mais do que puder organizar, priorizar ou supervisionar, talvez você tenha mais do que Deus quis te dar. Eu vou repetir, que a frase é um pouco longa, mas ela é importante. Se você tiver mais do que você puder organizar, priorizar ou supervisionar, talvez você tenha mais do que Deus quis te dar. Logicamente que eu não vou entrar na discussão teológica disso, né? Como é que alguém pode querer mais do que Deus quis dar? Não vou entrar no mérito disso. Mas aqui tem a ver com sobrecarga. Aqui tem a ver com, às vezes, sobrecarga e também com abandono de atenção. Eu vou chamar de abandono da atenção. Você já reparou que a gente tem vivido numa sociedade em que temos observado mais as mulheres com dupla ou tripla jornada de atividade de trabalho? Não é? Então, a mulher trabalha fora, a mulher trabalha em casa, a mulher, às vezes, tem cuidado dos pais, inclusive, né? Então, dupla, tripla jornada de trabalho. Obviamente que isso tudo é parte de uma reorganização familiar, de uma reorganização de estrutura familiar. Num conceito ideal, numa uma organização familiar ideal, por exemplo, filhos ajudam em casa, filhos não são só brinquedos ou brincões, né? Os filhos desde cedo já dão a sua cooperação. Os filhos já crescem com um senso de responsabilidade. Então, se você ensina o seu filho desde cedo com senso de responsabilidade, uma coisa para você vigiar menos, né? Outra coisa, em uma organização social diferente, a mulher tem suas funções bem estabelecidas, ela vai cuidar das coisas mais domésticas. Não estou dizendo que a mulher tem que fazer isso, tá? Só estou dizendo de organizações. E o homem vai ficar com outro tipo de tarefa. Então, há uma divisão de tarefas.
Numa organização comum familiar, existe uma organização de tarefas. Então, ou seja, existe um fator novo que entrou na sociedade que a gente não percebeu, que são as ambições pessoais. Numa família de roça, rural, lá embaixo, lá atrás, muito tempo atrás, o que a família lutava é para tentar ter o que comer em casa e ter o que vestir, né? Então não tem muitas ambições pessoais. O que a pessoa queria ter era saúde para poder cuidar da vida dela. Mas com a chegada da modernidade, da revolução industrial e os meios de o consumo, né, o consumismo e tudo, a gente começa a ter também ambições outras. Por exemplo, a mulher está trabalhando muito, mas ela também quer coisas que antes ela não iria querer. Porque ela agora ela quer um outro tipo de coisa. Então, para ela querer esse outro tipo de coisa, só o que a família tem não dá, às vezes, para manter isso. O filho adolescente ou a filha adolescente, ela quer coisas que a filha adolescente lá de trás não ia querer. Então, para isso, vai demandar mais trabalho mesmo. Então, não é só uma questão de jogar isso, que agora tem várias jornadas de trabalho, é que ambições também vieram fazer parte da sociedade. Bom, onde isso vai respingar? Isso vai respingar na sobrecarga. Isso vai respingar em coisas demais para fazer mesmo. Isso vai respingar em coisas demais para fazer ou abandono de atenção. O que é o abandono de atenção? O seu filho não vai ter mais o seu olhar. Ele vai ter o olhar da babá, o olhar da creche, o olhar da monitora, o olhar do que for, mas o seu olhar ele não vai ter, né? O seu marido não vai ter mais o seu olhar. Porque quando chega a noite, ele está morto e você também está morta. Então, não tem mais. A sua casa também não vai ter mais o seu olhar. Então, a casa não é mais aquele cantinho aconchegante que você criou para a sua vida, o que seja. E lembrando que a casa é o lugar onde você vai ficar. Hoje em dia, nem a casa é o lugar onde a gente vai ficar mais, porque as pessoas são migrantes, né? Então, ou seja, você não tem forças para cuidar da tua casa, cuidar das coisas. Então, ou seja, você se permitiu, a gente se permitiu, homens também vivem essa estafa aí, ser consumido pela um monte de coisas para fazer, porque tem um monte de coisas que desejam, tem coisas que querem. Então, querem um carro melhor, mais caro, então tem que produzir mais. Querem um cabelo diferente, querem uma roupa melhor, querem coisas melhores. Então, esse consumismo, esse desejo de querer ter coisas melhores, ter uma máquina de lavar melhor, uma televisão de 86 polegadas, ter uma televisão nova que custa R$ 4.000, né? Então, tudo isso vai fazer com que você vai ter que trabalhar mais. Não é só uma questão que tem dupla, tripla jornada de trabalho. É que agora você tem mais desejo de consumo, você tem mais necessidade de consumo, você tem mais ambições, talvez, né? O pessoal chama isso de ambição, ganância. O pessoal tem medo da palavra ganância, mas ama a palavra ambição. Então você tem mais ambição. E só que tem uma situação que vai acontecendo, você vai ficando num abandono pessoal. Você vai se abandonando. Você vai estar tendo coisas demais para administrar e não está dando condições, não está dando conta. Então, aqui diz, se você tem mais que você pode organizar, priorizar e supervisionar, você está com coisa demais. Tudo bem, mas isso são coisas que a gente pegou para ter. Você quer 3 empregos, você quer igual o pai do Cris. O pai do Cris tinha 2 empregos, mas ele não tem 2 empregos porque ele gostava. É porque senão não come, né? Hoje você tem 2, 3 empregos porque você quer ter mais coisas. É diferente, muito diferente. Mas existe uma outra situação, que é a situação que você está no seu emprego, no seu trabalho, mas o trabalho te sobrecarrega. O trabalho em si, ele é exigente, ele pesa demais, ele demanda muito. O ambiente é desorganizado, o ambiente isso adoece a gente, isso realmente é bastante difícil. Bom, aí neste caso, você tem que tentar achar a maneira de levar isso sem que isso te adoeça. Sem que isso te adoeça, porque tudo que a gente não quer é adoecer, é óbvio. Outra coisa, situação que a gente percebe é pessoas que trabalham na empresa e levam os trabalhos para casa. Então a pessoa continua trabalhando. Então ela está trabalhando de manhã, ela está trabalhando de tarde, ela está trabalhando de noite, ela está trabalhando sábado, ela está trabalhando domingo, e ela acaba deixando de ter uma vida fora disso. O pior não é quando tem essa vida, é quando a pessoa acostuma com essa vida. E aí ela nem vai saber mais o que é viver fora
de ser sugado por demandas de cumprir prerrogativas. Mas, de qualquer forma, a gente pode resumir e concluir o que a gente está dizendo. Se você está ocupado demais, se você está sendo demandado demais, se você está tendo coisas demais, está sendo exigido demais, o elástico está esticado demais, alguma coisa não deve estar no lugar. Então, você está assumindo responsabilidades demais. Então, você precisa, primeiramente, priorizar, saber. Aqui ele diz, você tem que saber priorizar. E priorizar é a primeira coisa, saber o que é seu e o que não é seu. Por exemplo, existem coisas do seu filho que não são suas, são do seu filho. Existem coisas do seu marido que não são suas, são do seu marido, ele vai ter que resolver. Existem coisas que são da sua esposa que são dela, não são suas. Ela que vai ter que resolver. Você quer resolver tudo, você é aquela pessoa que é igual inchada, né? Você traz para você, tudo se rapa para você, lógico que você vai ficar com um peso enorme nas suas costas, evidente. Então, se você não aprender a se desligar, primeiramente, desligamento emocional. Você tem que ter desligamento emocional. Tem gente que se sente culpada porque não está fazendo uma tarefa X, porque não está fazendo um trabalho tal, porque não está cumprindo aquilo. Se você não tiver um desligamento emocional, você vai adoecer. Inclusive de pessoas, inclusive de família, inclusive de filhos, marido. Cuidado, porque pessoas estão levando gente para o buraco e levando outras pessoas para o buraco, estão indo para o buraco e levando outras pessoas porque não tem desligamento emocional. Ora, o seu marido, ele pode não querer mais ir para a igreja, querer, sei lá, viver a vida como ele quiser. Ele não destruir a vida dele, mas você não pode deixar ele te destruir. Seu filho é a mesma coisa. Você tem que ter uma conversa séria e dizer, olha, se você quer se destruir, o problema é seu. Eu não posso deixar você me destruir. Não pode deixar de se destruir por outras coisas. Você não pode sair alastrando destruição pela casa fora, pela vida fora. Então, precisa responsabilizar cada um pela sua própria vida. Ou seja, resumir, para não ficar falando demais, se você não se organizar, você não vai amar, você não vai ser amado, você não vai sorrir, você não vai ficar leve, você não vai brincar, você não vai ver beleza nas coisas da vida, você não vai aproveitar a vida. Se você não souber administrar, você vai ficar doente. E você pode até ficar rico. Ao ficar rico numa cama de hospital ou numa cama da sua casa. Não acho que é isso que você queira. Então, saber administrar as coisas é melhor. E outra coisa, não faz sentido querer ter tudo. Não faz sentido você querer ter tudo. Você vai querer ter tudo e vai perder muito. Queira o que dá para querer e eu vou ensinar algo diferente do que a modernidade ensina. A modernidade te ensina querer, querer, querer e vai atrás. Ambição, ambição, ambição. Isso não é ambição. Isso é fome. Isso é ego. Isso é ganância. Isso não é ambição. Sabe o que é a ambição? A ambição boa é eu estou satisfeito com o que Deus me deu. E se Deus quiser me trazer mais, eu estou tranquilo. Minhas mãos estão abertas. Se você tiver essa postura de vida, você vai conseguir viver e receber grandes bênçãos de Deus. Comece feliz e satisfeito. Realmente satisfeito com o que você tem. Eu estou realmente satisfeito, Deus. Tá muito. Se parasse aqui, eu estou muito feliz com a história que eu construí, com a vida que eu tenho. Estou muito feliz. Se parar aqui, eu estou muito feliz. Se eu quiser trazer mais alguma coisa, eu estou me preparando para receber o que ainda virá. Se você souber ir devagar, e com calma e organizado, você vai mais longe, vai saudável e vai feliz. Talvez você só esteja trabalhando, não esteja vivendo. Isso não é uma vida boa. Então, tente se colocar nessa vida aí, se organizar, priorizar e ver o que é bom, o que importa. Porque no final, você só vai ter sido alguém que trabalhou demais. Só isso. E sua vida passou e você nem viu. Se você está organizando, trabalhando demais, está tendo mais do que você deveria ter. Trabalho. Pense nisso. Uau, hoje eu delonguei mais porque precisava. Salmo 62, a parte, versículo 6, a parte B diz assim: Deus é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Eu quero te pedir para não se deixar abalar, nem se deixar abater. Se abata não. Tá tendo dificuldade, a vida tá difícil, tá problemas em casa, problema com o marido, problema com o filho, problema com o patrão, problema com o emprego, problema com o dinheiro, problema com saúde. Não se deixa abalar e nem se deixa abater.
resolve o que dá para resolver, recebe o que tiver que receber e deixa Deus trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. Tudo é para te desestruturar, tudo é para te abalar, tudo é para te abater. Então, não deixe, não deixe isso acontecer. Levanta, respira fundo, vão para a vida, vão fazer, porque está todo mundo enfrentando as mesmas coisas que você. Então, vamos lutar e vencer. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta reflexão, tantas bênçãos, tantas coisas que o Senhor nos tem dado. A gente aprende tanto nesses momentos de meio-dia e meia. A gente percebe que às vezes a gente não está olhando as coisas de maneira correta e não está olhando para o lugar certo, não está olhando para a pessoa certa, às vezes a gente não está vendo. A gente só está acumulando, 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 somos acumuladores. Acumulador de trabalho, acumulador de tarefa, acumulador de atividade, acumulador de projeto, acumulador de novo sonho, acumulador de novo projeto, acumulador de novos acumuladores. E aí depois a gente não percebe que a gente está com uma sobrecarga de coisas acumuladas. Ajuda-nos a ter leveza. Porque a gente começa a acumular isso tudo, a gente fica de mau humor, oscila o humor, uma hora está bem, outra hora está mal, os hormônios mudam, as alegrias mudam, o cansaço é constante, e tudo fica irritadíssimo, tudo desanda. Talvez a gente precisa olhar a vida um pouco mais de fora, porque essa vida que está aí é uma vida de maluco, e a gente não é maluco. É uma vida que adoece pessoas, por isso que os consultórios estão lotados. Que a gente possa aprender a saber o nosso lugar, saber o nosso ritmo e levar na nossa calma. Cuide de nós, nos dê sabedoria para viver. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, cuidado com a sobrecarga, cuidado com coisas demais. Viver não é assim. Te vejo segunda-feira, bom final de semana, graças a Deus.